forte. Dê glórias ao nome dele, a glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome de Jesus. Esse nome é poderoso, esse nome é glorioso. Esse nome é a operação de sinais, maravilhas, prodígios na nossa vida. Obrigado, Senhor. Nós amamos a tua presença nesta noite. Fica à vontade, Filho do Espírito Santo. Nós te amamos. Obrigado, Senhor, por cada irmã que está pela internet. Nos abençoe também, Senhor. Que eles sintam a tua glória, a tua presença por nós aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero orar por você que está doente, que está enfrentando uma dificuldade, você precisa de oração. Tem alguém aqui que precisa de oração? Pastor, eu estou passando por uma situação, eu preciso de oração. Alguém que está doente? Está todo mundo bem? Glória a Deus. Pai, eu quero declarar sobre os nossos irmãos que estão aqui no templo, Pai Santo, os que estão pela internet. Eu quero declarar cura, Senhor, sobre aqueles que estão doentes, estão enfermos, estão passando um momento de crise, Senhor, seja financeiro, familiar ou em qualquer área de suas vidas. Queremos declarar o El Shaddai entrando com a provisão, Senhor. Jeová Rafa, o Deus da cura, curando, Senhor. Eu quero declarar a manifestação da glória do Senhor, visitando pela internet aqui no templo, cada irmão, cada irmã, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo, Senhor, a vitória nessa área que estão precisando. Visita a nossa casa, causas que estão na justiça. Visita, Senhor. Nós clamamos ao Senhor pelo teu povo. Dá vitória para o teu povo. Dá vitória para o teu povo, Senhor. Não deixe o teu povo perecer. Não deixe o teu povo, meu Pai, ser vencido pela crise, pela luta, pela dificuldade. Se revela no meio das provas, se revela no meio da doença, se revela no meio da dor, se revela no meio de toda dificuldade, Senhor, para que eles possam saber que tu és fiel, que tu és grande e é um poderoso Deus, que nunca nos deixa. E nós declaramos vitória, Pai. Vitória, força, renovo, restauração, libertação dentro do lar de todo vício. E aonde esta pessoa está passando uma luta, uma batalha, queremos declarar hoje a vitória do Senhor chegou para você. Queremos declarar essa causa que está aí preso na justiça, está liberado para você. A vitória de Deus hoje chega para você, no nome de Jesus. Aonde tem tristeza vai vir alegria. Aonde está o caminho amarrado vai ser desamarrado. Aonde está tendo problema, Deus vai trazer a solução. Deus vai trazer a saída. Deus vai trazer porta aberta. Eu selo com você nesta manhã a tua vitória, o teu pedido, em nome de Jesus nas tuas mãos. Eu concordo com você na terra. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Possa sentar. Glórias ao Senhor. Feliz Dia das Mães, as mamães que estão pela internet, as mamães que estão aqui presentes. Deus abençoe sua vida, abençoe seus filhos, que a sua descendência seja poderosa, seja abençoada nessa terra. A mãe é um bem precioso que Deus deu para nós. Deus deu para a mulher o dom de gerar vida. Então cada ser humano que vem nessa terra foi gerado por uma mulher, uma mãe. Então a mãe, ela gera vida. E nós somos muito gratos pela vida da nossa mãe. Nós estamos estudando sobre quem é Deus. É muito importante nós sabermos quem é Deus, saber o caráter de Deus. O próprio Deus, ele fala: eu não sou homem para voltar atrás. E também que ele não é filho do homem para poder mentir. Então Deus, ele não volta atrás e ele não mente em certos princípios dele. Então nós precisamos conhecer a Deus, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E quem é Deus de verdade? Nós precisamos ter a certeza, porque a certeza vai fazer você ser uma árvore firme. Você, a hora que vir o vento, você pode até balançar para a direita, para a esquerda, mas você sempre estará na presença de Deus. Amém, irmãos? Hoje eu quero ler com você o Salmo 113, versos 1 e 2, na linguagem Bíblia Viva. Não sei se você tem visto pela internet, muitas pessoas, algumas pessoas, têm falado mal da Bíblia, que a Bíblia se contradiz, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo. E quando a gente ouve essas pessoas, a gente entende que elas falam da parte analítica humana. Ela não entende o que ela está falando. Ela está falando de algo que ela pensa que sabe.
extravasar, ela quer pôr para fora que ela sabe algo, mas na verdade ela não sabe. Está falando da coisa humana. Quando você lê pela tua mente natural a Bíblia, muitas pessoas não conseguem entender a Bíblia. Mas quando você ora a Deus e fala: Senhor, eu estarei lendo a tua palavra, fala comigo, me dá entendimento, pode ter certeza. Você vai ver que a Bíblia não se contradiz e você vai entender a verdade, qual é o significado da Bíblia. Eu me lembro, todas as vezes até hoje, mesmo convertido, sendo pastor, quando eu assisto o filme de Jesus Cristo, eu choro. E antes de eu conhecer profundamente a Bíblia, eu chorava, mas eu também dizia assim: ah, Senhor, se eu tivesse aí, eu não deixaria de fazer isso que estão fazendo hoje. Eu não sabia o porquê que Jesus estava passando por aquela situação de flagelo, de sofrimento e dor. Mas quando eu comecei a ler as Escrituras e estudar, minha mente se abriu. E sabe o que eu entendi? Era por mim que ele estava passando por tudo aquilo. Você consegue entender que tudo que Jesus passou na cruz foi por você? Que aquilo não foi um ato de heroísmo, aquilo não foi um ato para ele deixar uma marca na história, mas foi necessário acontecer aquilo com Jesus Cristo, para que ele pudesse perdoar os nossos pecados e ele pudesse nos salvar da perdição eterna. Amém? Faz sentido para você que existe uma vida após essa vida? Então, quando eu entendi isso, todas as vezes que eu assisto o filme de Jesus, eu vejo toda aquela cena de sofrimento, flagelo, eu naquele momento eu choro, mas eu digo: Deus, obrigado, porque tu deste a tua vida e sofreste de uma maneira tão grande, por amor a mim, por amor à humanidade. Amém, irmãos? Então, quando a pessoa lê a Bíblia pela mente natural, ela não compreende as coisas que estão na Bíblia. Ela vai compreender com aquele que ama ela. Você já viu marido e mulher que eles brigam, um ama o outro, e eles brigam um com o outro? Eu amo você, você me ama, e a gente está brigando com o outro. Um está contendendo com o outro, e os dois se amam. A pessoa está contendendo contra o Deus que ama ela. Está dizendo coisas que ela não entende de uma pessoa que ele disse assim: se preciso for, eu morro e faço tudo outra vez por você. Então as pessoas, elas vão para a mídia e falam um monte de coisa da palavra de Deus que não é verdade. Eles podem pular para cá, pular para lá, trazer provas, eles podem citar a Bíblia, mas não é verdade. A verdade é Deus. É dele que vem a verdade. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Quando eu e você acreditamos de verdade na Bíblia, as pessoas podem falar o que quiserem. Pode falar que foi escrita por homem, pode falar que ela se contradiz, pode falar que ela é antiga, pode falar que o que está escrito aqui não é verdade. Para você não vai fazer sentido, porque você já conhece a verdade. E esse ensino hoje vai nos ensinar para você olhar para Deus como teu redentor. Quando Deus chamou você para a presença dele, foi para mudar a nossa vida completamente. Ele entrou na nossa história para escrever uma nova história. Deus trabalha com cada um de maneiras diferentes. Eu já conheci pessoas que eles encontraram Jesus e mudou da noite para o dia. Dormiu uma pessoa e acordou outra pessoa. E eu já vi pessoas que eles foram trabalhar e continuam sendo trabalhados. Eu sou essa pessoa. Quando eu me converti, a minha transformação não foi total, da noite para o dia. Deus foi trabalhando comigo aos poucos. Ele foi me lapidando. Ele foi trabalhando na minha estrutura. Ele foi me ensinando a palavra para que eu pudesse ficar firme e não sair nunca mais da presença dele. E tem pessoas que Deus já conhece a estrutura da pessoa. Ele sabe que essa pessoa jamais vai sair da presença dele. Ele já faz uma obra transformadora da noite para o dia. A gente fala: meu Deus, essa pessoa mudou completamente. Foi uma mudança radical e completa, transformadora. Tudo é para a glória de Deus. O Salmo 113, versos 1 e 2. Aqui fala do nome de Deus.
Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome dele. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. O 3. Seja louvado o nome do Senhor, desde o nascer até o pôr do sol. Agora, Salmo 72, 19. Bendito seja o seu nome, glorioso para sempre, que a terra inteira fique cheia da sua glória. Amém e amém. Toda a terra fica cheia da sua glória. Bendito seja o nome glorioso para sempre. O nome. Agora nós vamos ver Salmo 100, verso 4. Entrem pelas portas do seu templo com ações de graças. No pátio da sua casa cantem hinos de louvor. Deem graças ao Senhor e louvem o seu nome. Eu quero falar com você da revelação da Bíblia, os nomes de Deus. Os nomes de Deus são muito importantes nós entendermos. Quando você fala de uma pessoa, você ouve o nome dela. O nome dela vai fazer sentido de alguma maneira para você, algo bom ou algo ruim. Às vezes você vai falar, Joaquim, doutor Joaquim. Ah, o doutor Joaquim eu conheço, ele é um ótimo médico. Ele, quando a gente vai lá, ele atende a gente muito bem. Ele é uma pessoa que, quando ele olha para nós, a gente conta para ele o que a gente está sentindo, ele diagnostica de maneira certinha e os remédios que ele dá. Rapidamente a gente é curado. Então, quando a gente fala de uma pessoa, existem coisas que identificam aquela pessoa para nós. Quando a Bíblia fala do nome de Deus, Deus ele quer se identificar para você de um aspecto dele, para ele poder fluir na tua vida e resolver áreas da tua vida que precisam da ação de Deus. Amém, irmãos? Existem religiões que chamam Deus somente de Jeová. Eles conhecem Deus só como Jeová. E eles batem na tecla Deus, o nome de Deus é Jeová. Mas na verdade, quando você lê as Escrituras, no mínimo Deus, a Bíblia tem 72 nomes de Deus. Mas para a gente não colocar Deus numa caixinha, se ele vai revelando para as pessoas, ele vai se revelando por nome para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer a área que Deus trabalha. Um exemplo, eu quero falar com você sobre primeiro da redenção. Por que os nomes de Deus são importantes para nós? A palavra redenção, ela é muito profunda. Significa auxílio, proteção que livra de situação, salvação. Então, quando você ouvir a palavra redenção, é algo que Deus fez por você, que vai tocar todas as áreas da tua vida que estão danificadas. Um exemplo, às vezes a gente carrega sobre a nossa vida pobreza, a gente não consegue romper. Então é um aspecto da nossa vida que precisa de um toque de Deus para nos tirar daquele nível de escassez e nos levar para um nível aonde você possa prosperar, sair dessa situação difícil que você está financeiro. Doença, às vezes a pessoa está passando um momento de doença, sempre ela fica doente. E Deus tem áreas que Ele manifesta no corpo da pessoa, que a pessoa é curada de qualquer tipo de doença. Para Deus não há nada impossível. Então a palavra redenção fala de um auxílio. Você precisa de auxílio? Deus tem auxílio para você. Ele é o teu auxiliador. O Espírito Santo ele vem para nos auxiliar, ajudar. Às vezes a gente depende muito das pessoas. É importante depender das pessoas, mas você saber que tem uma pessoa acima das pessoas que Ele quer te ajudar. As pessoas podem se afastar de você, mas Ele nunca vai se afastar de você. Ele estará com você todos os dias da tua vida, sem importar o tipo de situação que você está. Então, auxílio, ele é proteção que te livra de uma situação difícil. Existem situações da nossa vida que é muito difícil, mas Deus tem poder de nos ajudar.
poder de mudar aquela circunstância de maneira positiva. A gente vê em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, ali Deus começou a falar, o Espírito de Deus começou a se mover, e essa terra maravilhosa começou a ser criada pelo poder de Deus. Então a terra ela não tinha forma, e não existia nada vivo aqui dentro. E Deus mudou toda essa circunstância feia em uma situação bela. Então Deus ele entra na nossa história, eu preciso deixar Ele trabalhar, eu preciso me abrir para Ele vai entrar naquela situação da minha vida e Ele vai mudar. Ontem eu fiz um casamento, nesse casamento tinha um rapaz, um tecladista, e eu perguntei para ele assim, como foi a tua conversão? Porque ele disse para mim que ele era cristão. E eu gosto de perguntar para as pessoas como foi a sua conversão. E ele falou para mim, pastor, eu era um andarilho. Eu falei, você era um andarilho? Ele falou, era. Mas como você saiu e foi para a igreja? Ele disse assim, eu estava envolvido em drogas, andarilho, dormia num lugar, dormia no outro. Passado muitos anos, eu estava ali usando drogas e eu comecei a passar mal. Eu percebi que eu ia morrer. Eu levantei minhas mãos para o alto e eu fiz um pedido a Deus. Falei, Deus, se o Senhor não deixar eu morrer, permitir que eu viva, amanhã quando eu acordar, eu vou procurar uma igreja e lá eu vou me converter ao Senhor. Ele falou que o fôlego dele retornou e ele dormiu, no outro dia ele se levantou, ele foi para a igreja e ele permanece até hoje. Faz 3 anos que ele se converteu. Então Deus tem o poder de entrar na área da nossa vida que está danificada. Quando você faz o pedido, Ele vem para poder agir, para poder te ajudar. Amém? Então Deus, Ele te livra de situações difíceis. Ele é também a salvação. A salvação é tudo que a gente precisa. Prosperidade, é cura, é libertação, é restauração, é paz, é alegria, é tudo. Salvação não é apenas levar nós para o céu, mas é trazer o céu para a nossa vida, para abençoar a nossa história. E nós vamos aprender a respeito da redenção. A redenção começou na cruz. A obra transformadora na nossa vida começou na cruz. Quando a gente conhece Jesus Cristo, Ele entra na nossa história e Ele abre a nossa mente. E a gente passa a compreender coisas que a gente não compreendia a respeito do reino espiritual. E a redenção, naquele momento que o Senhor Jesus, Ele disse, Pai, está consumado, Ele abriu uma grande porta de salvação para a humanidade. Então nesses dias, estão se levantando os falsos mestres, estão se levantando falsos pastores, falsos pregadores. E quando você conhece a Bíblia e entende a redenção, você não vai se mover para correr atrás de qualquer vento de doutrina. Amém, irmãos? Porque quando você conhece o que Jesus fez por você, você não vai correr para lado nenhum que você saiba que a pessoa está dizendo, eu sou Cristo. Eu sou enviado de Deus aqui, eu sou enviado desse e daquele. Então você não vai nem se espantar com isso, você sabe, já começou, os finais já estão chegando para a volta do Senhor mesmo. Já tem pessoas dizendo que já é o Cristo. Já tem pessoas já falando mal da palavra do Senhor. Meu Pai, a tua palavra é poderosa, ela está se cumprindo. Então o ato redentivo de Deus é um ato que Ele se revela para nós, como nosso Pai, nosso Redentor. Aquele que Ele tem uma obra a fazer na nossa vida, que tem um começo, um meio e um final. O final é quando a gente for tirado da terra e levado para o céu. Os nomes de Deus. O primeiro nome de Deus é Jeová Jireh. Gênesis 22, 14. Gênesis 22, verso 14. Jeová Jireh. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por esse nome é conhecido até hoje. Deus se revelou para Abraão. Quando Deus chegou para ele, fez um pedido para Abraão. Abraão, Deus disse para ele, eu vou te dar um filho. E foi passando os anos e ele foi envelhecendo. A esposa era estéril e esse sonho continuava dentro dele, porque uma promessa de Deus, ela não passa quando você pega ela e fica em cima dela até se cumprir. Então essa palavra estava no coração dele e ele estava lá, Deus, o Senhor prometeu, Deus, o Senhor prometeu que o Senhor me daria um filho. E um dia um anjo visita esse homem e diz para ele, daqui 1 ano a tua esposa estará segurando o menino que eu prometi para você.
E quando deu 1 ano, estava ele com essa criança nos braços. Essa criança cresceu, e um dia Deus chega para ele e fala para ele: eu quero teu filho em sacrifício. E Deus fez isso para quê? Porque na época havia sacrifícios de criança. E também Deus estava provando o amor dele. E quando ele chega no pé do monte, ele fala para os servos dele: olha, eu vou subir, vou adorar a Deus e nós vamos descer. Ele acreditava em Deus, que Deus iria prover um cordeiro para livrar o filho dele. Então, neste momento, quando ele sobe o monte, ele prepara o altar, prepara o filho dele. Na hora que ele foi sacrificar o filho, um anjo brada do céu: Abraão, não precisa mais sacrificar o teu filho. E ele olha para o lado e ele vê um cordeiro pendurado, enroscado numa moita de mármore. Ele catou aquele animal, colocou no altar e sacrificou aquele animal a Deus. O que Deus estava dizendo ali? Deus estava mostrando o futuro, que o Filho de Deus viria à terra e morreria pela humanidade. Deus não queria o filho de Abraão. Deus estava dizendo para a humanidade: eu estou preparando um sacrifício para salvar a humanidade. E Abraão colocou o nome em Deus e no Senhor proverá. O que significa Deus, o Senhor proverá? Ele vai suprir as tuas necessidades. Quando não tem jeito de você ter condições, Deus proverá o cordeiro. Quando o povo estava lá no deserto, deserto não tinha farmácia, deserto não tinha supermercado, deserto não tinha loja de roupa e não tinha loja de calçado. E a Bíblia diz que as roupas e os calçados não envelheciam e cresciam no corpo do povo. E que nunca houve um doente no meio daquela multidão de gente no deserto. E Deus dava alimento para eles comer e água para beber. Deus proverá. Coloca a mão na tua cabeça e diga: Deus proverá na minha vida. Deus tem um cordeiro para a minha vida. Diga assim: nada vai me faltar. Porque Jeová Jireh, Deus provedor, Ele entra hoje na minha vida para suprir as minhas necessidades. Diga: Deus proverá em todas as áreas da minha vida. Amém. 2 Coríntios 8:9. Olha o que o apóstolo Paulo falou: Deus proverá. Você sabe como o Senhor Jesus era cheio de graça. Embora fosse tão rico, Ele se fez tão pobre para ajudá-los, de tal maneira que, tornando-se pobre, vocês se tornassem muito ricos. Amém, irmãos? Rico não é só em dinheiro, mas rico em paz, em alegria, em você saber que você está sendo cuidado, em saber que tem olhos te olhando, mão estendida para você, que existe um Deus que está todos os dias caminhando lado a lado com você. E o que Deus ele quer nos ensinar? Através do apóstolo Paulo: olha, Jesus se fez pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Amém, irmãos? Então, na hora da tua falta, não diga eu tenho falta. Diga que Jeová Jireh, Ele faz parte da tua vida. E que Jesus levou a tua pobreza. Que Jesus quebrou a maldição da pobreza para que a gente pudesse prosperar na terra. Amém, irmãos? Às vezes a igreja, as pessoas pensam que pobreza glorifica a Deus. Pobreza não glorifica a Deus. As pessoas pensam que pobreza é humildade. Humildade não é pobreza. Humildade é a pessoa ser grande e não pisar em ninguém. É a pessoa continuar sendo o que ela é. Respeita as pessoas, não pisa em ninguém, não despreza ninguém, não rejeita ninguém, mas ela é uma pessoa que ela considera grandes e pequenos iguais. Humildade, isso é humildade. Agora, a pobreza não é humildade. Quando você vai na Bíblia, pobreza tem a ver com o pecado de Adão e Eva, que abriu as portas para entrar escassez na terra. A maldição da pobreza. Então Deus, como Jeová Jireh, Ele vai conceder a você a bênção de poder sair de onde você está e chegar no lugar onde Deus tem para você. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, Deus te tira de baixo e coloca sempre por cima.
tira você da cauda e coloca você por cabeça. Jeová Jireh. Você alcança lugares que você nunca imaginou alcançar. Você pode ter o que você nunca imaginou ter, por causa desse nome, Jeová Jireh. O segundo nome de Deus, Jeová Raá. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Então o nome hebraico de Deus, o Senhor é meu pastor, é Jeová Raá. O Senhor, o pastor dos pastores. Ele é o bom pastor. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e eu dou minha vida por vocês. Então você tem um Deus, que Ele é o teu bom pastor. Ele é o teu pastor. Esse nome, pastor, é o cuidado de Deus, como o nosso guia e aquele que protege o rebanho dele. Deus guia você. Não tenha medo. Quando você anda por essa terra, muitas das vezes você não vai saber o total da caminhada. Mas olhe para Deus guiar os seus passos. Luz para os meus pés. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Deus vai guiar os seus passos. Mesmo na hora que você não souber toda a trajetória, Deus vai guiar. Ele não vai deixar você pisar em lugares errados. Ele vai sempre guiar os seus passos, porque Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Põe a mão na cabeça e diga assim: eu invoco sobre a minha vida Jeová, o meu pastor. Diga: Jesus, Tu és o meu pastor, o sumo pastor, o pastor dos pastores, aquele que me protege, aquele que me guia em todo o meu caminho nessa terra. Obrigado, Jesus. Eu te amo. Amém. Então, homens podem decepcionar você, rejeitar você, mas Jesus, Ele nunca vai deixar você, nunca vai te abandonar. O terceiro nome de Deus, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Está lá em Êxodo 17, verso 15. Moisés construiu um altar e o chamou de: o Senhor é a minha bandeira. Então Jeová Nissi significa minha bandeira. O que é bandeira? Vitória. Deus está dizendo que Ele é a bandeira da vitória, que Ele coloca a bandeira dele na tua vida, para lhe conceder vitória. Se você precisa de vitória em alguma área da tua vida, você vai orar esse nome de Deus: Jeová Nissi, Tu és a minha bandeira, a minha vitória. Na mão de Deus, todo crente que confiar, orar, saber esperar, na hora certa, você vai ver a vitória chegar na tua vida. Deus nunca vai decepcionar você. Por isso é importante você cuidar da mente. Pense grande, porque Deus pensa grande. Se você pensar pequeno, você vai receber coisas pequenas. Se você pensar grande, você vai receber coisas grandes. Então, quando você observar que a tua mente está vindo coisas negativas, que joga você para baixo, você deve abordar esses pensamentos e colocar na tua mente que você tem um Deus que te dá vitória. Amém? Por mais difícil que esteja, Deus dá vitória para nós. Nós precisamos apenas entender e pedir a Deus: Senhor, como eu faço para poder sair dessa situação? E Ele vai dirigir você. Ele é a tua vitória. Põe a mão na cabeça e diga: Jeová Nissi, Tu és a minha bandeira, a minha vitória. Eu quero declarar sobre a minha vida vitória sobre todos os meus inimigos, todos os pensamentos que vêm abortar os sonhos do Senhor na minha vida, querendo me desanimar. Eu declaro: Jeová Nissi, Tu és a minha bandeira, a minha vitória. Cada área da minha vida eu tenho vitória. Eu declaro: Jeová Nissi, a minha vitória. Amém. Então Deus, Ele é a nossa bandeira. O quarto nome de Deus, eu estou falando apenas os 5 nomes redentores de Deus. No outro domingo você vai saber o porquê desses 5 nomes. Uma pessoa da Bíblia, ele recebeu a revelação dos 5 nomes de Deus, e ele
E ele era uma pessoa que vencia. Ele vencia grandes exércitos. Ele vencia grandes batalhas. Porque ele descobriu os 7 nomes redentores de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. O quarto nome de Deus, Jeová Rafa, o Senhor que me sara. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, verso 26. Dizendo: se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, se fizerem o que for correto aos seus olhos, e se guardarem os seus mandamentos e obedecerem todos os seus estatutos, não deixarei que vocês sofram nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios. Eu sou o Senhor que os cura. Então Deus ele deixou uma promessa: eu sou o Senhor que te cura. Então Deus ele tem o poder de tocar a nossa vida, independente da doença, e a gente ser curado. Tem uma senhora que eu fui visitá-la no hospital, ela já estava desenganada, ela pegou uma das bactérias mais fortes que tem no hospital, e essa bactéria estava levando ela, não tinha como trabalhar, os médicos não descobriam essa bactéria. E através da oração, os médicos descobriram a bactéria, eles foram entrando com medicações para poder combater a bactéria, e a família toda orando por ela, pedindo a Deus: Senhor, cura, Senhor, faça um milagre. Pela medicina, ela já estava desenganada, ela não ia conseguir sobreviver, porque o nível de bactéria já estava muito alto e o corpo já estava todo já contaminado. E essa pessoa, ela recebeu a visitação de Deus, ela foi, o nível de bactéria foi abaixando. Aí um dia eu fui lá no hospital conversar com ela estava lá deitada na cama, ela não, sem mexer o corpo. Eu disse para ela assim: Jesus tem o poder de curar a senhora. Deus deu para a senhora o dom da fé. Se a senhora acreditar, a senhora vai voltar para sua casa e o Senhor vai curar a senhora, e a senhora vai ter um grande testemunho para poder contar. E essa senhora já está na casa dela, já se recuperando por causa desse nome de Deus: eu sou o Senhor que te sara. Quando você estiver doente, evita falar eu estou doente, evita falar eu tenho isso, eu tenho aquilo. No lugar de você dizer o nome da doença que você tem, você vai dizer: eu te amaldiçoo, doença, porque o Senhor é o Deus que me sara, eu estou sarado em nome de Jesus. Quando você põe a mão e você começa a declarar a palavra é o próprio Deus, e você crê, Ele entra e cura você. Às vezes, por que a gente duvida? Porque às vezes a gente ora e na hora não foi curado, e aí a gente pensa que não foi. Mas quando você ora, já está estabelecido o milagre. Você só tem que ficar firme, acreditando e falando: eu já estou curado, eu já estou curado, eu já estou curado, porque está escrito na palavra de Deus. Deus não mente. Eu creio, Senhor, eu estou curado. E a pessoa vai ser curada. Quando a pessoa não é curada, é porque Deus já decidiu levar. Amém, irmãos? Quando Deus decide, acabou. Mas se Deus não decidiu e a pessoa creu, Deus sara qualquer tipo de doença. Amém? Então, não olhe para a fragilidade, o tipo de enfermidade. Você vai declarar: o Senhor, Ele me sara de toda doença e toda enfermidade. Gênesis 22, 14. Vamos ler Gênesis 22, 14. Aliás, Gênesis 22, 14. É Salmo 105, 36. Salmo 105, 36. Finalmente, ele matou todos os filhos mais velhos das famílias egípcias, que eram a alegria e a força da nação. Assim o Senhor tirou Israel, seu povo, do Egito, carregado de riquezas, ouro e prata. Não havia uma única pessoa que não estivesse forte e cheia de saúde. Então, quase 3 milhões de pessoas, eles eram escravos,
Deus fez eles saírem da escravidão, os abençoou com riqueza, ouro e prata, e quando eles estavam caminhando pelo deserto, todos eles eram fortes e cheios de saúde. Como que é que Deus quer que eu e você sejamos? Forte e cheio de saúde. Deus não quer ver nós com depressão, Deus não quer ver nós com ansiedade, Deus não quer ver nós com pensamentos acelerados, Deus não quer ver nós doentes. Deus nos criou para ser forte, diga forte e saudável. Põe a mão sobre a tua cabeça e diga: eu sou forte e saudável, cheio de saúde, porque a palavra diz que o povo de Deus era forte e cheio de saúde. Eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Eu sou forte e cheio de saúde. Diga assim: toda doença do meu corpo saia em nome de Jesus. Doenças mentais, doenças emocionais e doenças físicas, eu ordeno: saio do meu corpo, saio da minha mente, saio do meu emocional. Eu sou forte e eu sou saudável. Amém. Eu sou forte e eu sou saudável. Não confesse outra coisa. Deus, Ele quer a gente cheio de saúde e vitalidade. Deus restaura a saúde e Ele cura as feridas. Quando você passou traumas na tua vida, a tua doença é interna, não é externa. Mas a doença interna, ela afeta o externo. Tem pessoas que elas estão doentes na alma e adoecem o corpo. Quando ela é curada na alma, o corpo é curado. Se você tem problema de alma, inferioridade, rejeição, baixa estima, pensamento suicida, você não se valoriza, é problema na alma. Você vai falar o que para Deus? Senhor, cura minha alma, Senhor. Eu tenho fragilidades na minha alma. Coisas aconteceram na minha vida e dentro de mim eu tenho isso. Eu quero declarar: cura a minha alma. Eu recebo cura agora. E eu sou livre dessa fragilidade na minha alma. Eu estou curado da depressão, eu estou curado desse sentimento de inferioridade, eu estou curado da rejeição, eu estou curado da baixa estima, eu estou curado para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Você se ministra autocura na tua alma, para você estar bem. Quando você está bem interiormente, você consegue enfrentar as batalhas da vida, sabendo que Deus está contigo. O que faz a gente perder? A gente não confia em nós, a gente não acredita, a gente pensa que Deus está contra nós. E quando a gente pensa que Deus não está conosco, a gente cede aos sentimentos de medo da alma. E esse sentimento aborda os projetos grandiosos de Deus para nós. Lembra de Gideão? Gideão falou: eu sou mais pobre, eu sou o menor da minha família. Ele se jogou lá para baixo. Ele tinha problema do quê? De alma. O primeiro rei de Israel, o rei Saul, ele se escondia de vergonha das pessoas. Ele dependia de elogio das pessoas. Então essas pessoas, Saul, ele perdeu o reino por causa da alma dele. Ele queria aplauso das pessoas. Ele queria que as pessoas ficassem elogiando ele, ficassem atrás dele. E isso atrapalhou o sucesso dele. Amém, irmãos? Você não pode ficar dependendo de elogio das pessoas. Nem todo mundo vai te elogiar. Você vai ter mais pessoas que falam mal de você do que falam bem. E se alguém falar mal de você? Aí você vai desmoronar. Eu não vou sair mais de casa. Eu não vou mais trabalhar. Eu não vou mais lutar pelos meus sonhos. Não. A gente não vai se esconder. Quando você está bem, interiormente, você vai saber lidar com essa problemática do mundo. Porque às vezes as pessoas estarão doentes ao teu redor, mas você está bem interiormente. Você vai aprender a lidar com essas pessoas. Amém? E uma pessoa curada, ela sempre vai levar cura para outras pessoas. O quinto nome de Deus, Jeová Shalom, o Senhor é paz. Está lá em Juízes 6:24. Juízes capítulo 6, verso 24. É um ensino que você está recebendo nesta noite, que vai ser uma bênção para a tua vida. Gideão construiu um altar ali e deu a ele o nome de O Senhor é Paz. Esse altar ainda está lá em Ofra, no território da família de Abiesra. Então, o Senhor é a tua paz. O que é paz?
Uma pessoa que pensa em suicidar, ele está sem paz. Uma pessoa que entra em depressão, ele perdeu a paz. Uma pessoa que não quer ver mais ninguém, ele perdeu a paz. Quando você tem paz, você vai ter um equilíbrio para você poder suportar as coisas que estão ao teu redor sem afetar a tua mente e sem afetar o teu emocional. Deus é a tua paz. Jesus disse: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo dá, porque o mundo não tem paz. Ele é a tua paz. Jesus disse: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos, porque o Pai que cuida dos pardais, dos passarinhos, ele cuida de você. A paz. Que nesta noite, põe a mão na cabeça e fala: Senhor, tu és Jeová Shalom, a paz. Eu recebo essa paz que vem do Senhor para a minha vida. Essa paz que me dá tranquilidade e me dá segurança. Eu quero declarar Shalom sobre a minha vida. Diga Shalom sobre a minha vida. Shalom sobre a minha vida. Amém? Quando a gente cumprimenta o irmão, a gente diz o que para o outro? A paz. Cada igreja tem uma paz. Tem igreja que fala: a paz seja convosco, a paz de Deus, a paz do Senhor, graça e paz. Não é assim? É um monte de paz. Mas a paz verdadeira é a que Deus dá para nós. Shalom. O que é a palavra shalom? Quando você cumprimenta o irmão e diz para ele assim: a paz seja contigo. Essa palavra shalom significa libertação. Estamos declarando libertação para a vida do irmão. Shalom sobre você. A paz seja sobre você. Libertação. Shalom significa preservação. Deus vai preservar você no alto. Deus vai preservar você nessa terra. Shalom significa prosperidade. Deus tem prosperidade para a tua vida. Shalom significa felicidade, cura, resgate, bem-estar físico e espiritual. Tudo isso é a palavra Shalom. A gente cumprimenta a pessoa e diga: a paz. Você está dizendo para ela Shalom. Seja próximo, seja livre, seja curado, seja feliz, seja resgatado, que você tenha bem-estar espiritual e físico. Shalom. Você vai ver muitas pessoas dizendo: igreja, Shalom. E nós dizemos o quê? A paz. Então, Shalom, a paz de Deus seja com você. Quando Jesus ele apareceu no meio dos 12, na época 11, ele apareceu no meio dos 11 e ele disse para eles assim: a paz seja convosco. Não tenha medo. Então essa paz vai guardar o nosso coração de todo medo. Glória a Deus. O sexto nome de Deus, Jeová Siddiqueno. Diga: Jeová Siddiqueno. O Senhor é a minha justiça. Está lá em Jeremias 23, 6. Jeremias 23, verso 6. Quando ele reinar, Judá será salvo, e Israel viverá em perfeita paz, e todos vão chamá-lo pelo seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Eu aprendi algo. Deus, ele julga as minhas causas. Deus julga as tuas causas. Tem coisas que você não precisa brigar. Tem coisas que você precisa chegar diante do trono de graça e misericórdia e pedir: Deus, julga a minha causa. Eu atendi uma vez uma pessoa, ela estava com um problema gravíssimo. Não tinha solução para ela. Ela me contou a situação, não tinha solução para ela. E essa pessoa não é cristã. A esposa dessa pessoa é cristã. E ela conversou com o marido para vir conversar comigo. E ele disse: pastor, não tem jeito. Eu falei para ele: você crê em Deus? Ele disse: eu creio. Você crê na palavra de Deus? Eu creio. Então eu disse para ele: tem jeito. Aí eu fiz uma pergunta para ele: nós vamos entrar diante de Deus agora, o justo juiz de toda a terra. Ele vai julgar a tua causa. Eu só vou te fazer a pergunta: você está certo ou você está errado? Porque se você estiver errado, ele vai julgar você.
E aí ele falou: pastor, eu estou certo. Eu falei: então vamos entrar diante de Deus, vamos pedir justiça, e Deus vai bater o martelo lá no céu. Uma das orações mais rápidas que você recebe de Deus é a área da justiça. Quando você pede para Deus julgar uma causa tua, é muito rápido. No mínimo, uma semana Deus já te responde. E com essa pessoa, eu orei com essa pessoa ali, entrando diante de Deus e falou: Senhor, julga a causa dele. Não tem solução para ele. Nós dependemos só do Senhor. Julga essa causa. Está acontecendo isso. Entregando nas tuas mãos. Obrigado, Senhor. Amém. Só isso. O que aconteceu? Passada uma semana, me mandou uma mensagem no celular e ele falou: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu? Lembra da causa que nós oramos? Eu falei: lembro. Deus me deu vitória na minha causa. Meus irmãos, algo impossível. Deus julgou a causa. Eu nunca entrei, eu tenho vontade de um dia ir no fórum para ver um julgamento. Eu nunca vi um julgamento assim, ao vivo, como que é. Mas no reino espiritual existe um igualzinho no céu. Como existe um fórum, e dentro do fórum tem um lugar onde o juiz senta para julgar causas, no reino espiritual tem um Deus que chama Jeová Sidkenu, a nossa justiça. É Ele que justifica você. Romanos capítulo 8 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o que a pessoa fez. Quando o sangue de Jesus vem sobre a pessoa, justifica ela. O passado se tornou passado e acabou. A partir de agora, essa pessoa é uma nova pessoa. Leva as suas causas a Deus. Ore a Ele. E o justo juiz de toda a terra vai julgar a tua causa. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender também que Deus é amor, Deus também, que Ele é justiça. Então quando você entrar diante dele para pedir algo, você precisa estar certo, senão Ele julga você também, porque você entrou dentro de um trono de julgamento. O juiz, quando ele julga, ele não olha se é família, se é um amigo, ele vai julgar baseado no que ele tem ali, aquela causa. Então toda vez que você for diante de Deus como um juiz, você vai pedir algo para Ele, você precisa estar certo. Também tem um outro trono que se chama trono de graça e misericórdia. E a Bíblia diz: entre diante desse trono em tempo oportuno para você buscar socorro. Então tem momento que você vai orar e falar: Deus, eu venho diante do teu trono de graça e misericórdia. Eu venho buscar auxílio do Senhor para tempo oportuno. Eu estou passando uma situação muito difícil. Eu preciso que o Senhor julgue essa causa. E Deus vai julgar a tua causa para que o nome dele seja glorificado. Amém, irmãos? O sétimo nome de Deus, Jeová chamado. Ezequiel 48, 35. Uma volta completa em torno dos muros da cidade será de 9 quilômetros. O nome dessa cidade separada será chamada daquele momento em diante de o Senhor está aqui. Aqui Deus, ele se revela como Deus presente na nossa vida. Deus, ele caminha com você todo dia. Você não percebe ele, mas ele está com você. No momento que você está chorando, ele está ali te vendo. No momento que você está feliz, ele está com você. No momento que você está adorando, ele está com você. Está fazendo uma caminhada, ele está com você. Ele anda com você 24 horas. Então ele é chamado Jeová chamado. Deus está ali. Deus está aqui, presente. Amém, irmãos? E hoje tem um detalhe. De primeiro, Deus só estava na igreja. Se a pessoa quisesse algo de Deus, ele teria que vir de outros lugares para dentro do templo, para ele conversar com o sacerdote apresentar a Deus. Quando Jesus veio à terra, aonde Jesus estava, lá estava Deus. A Bíblia diz que as multidões iam até Jesus, porque Deus estava onde Jesus estava. Nós, da nossa geração, aonde Deus está hoje? Porque quando esse véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo e das pessoas, quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado de alto a baixo.
E a presença de Deus que ficava aqui neste lugar saiu daqui. E toda pessoa que entrega a vida a Jesus, esse Deus que estava aqui, ele passa a morar dentro do coração de cada um de nós. E nós passamos a carregar esse Deus. Aonde você está, Deus está lá. Aonde você está, Jeová Shammah está. Porque agora você é a arca de Deus. Você está na tua casa, lá está Jeová Shammah. Você está no trabalho, lá está Jeová Shammah. Você está na faculdade, lá está Jeová Shammah. Aonde você está, Ele está também. Amém? Deus está presente. Põe a mão sobre a tua cabeça e diga assim: o Senhor está presente na minha vida. Sempre. Independente de qualquer situação, Jeová Shammah, Ele está na minha vida. Diga também assim: Jeová Siddiquen é a minha justiça. Faça justiça, Senhor, na minha vida, nessa área que eu estou sofrendo. Julga, Senhor, as trevas. Eu entro diante de Ti, teu tribunal de graça e misericórdia. Eu estou sofrendo nessa área. Diga para Deus a área que você está sofrendo. Se é financeiro, se é saúde, se é na família. Agora fala para Ele assim: eu peço ao Senhor, julga a minha causa. Eu peço graça, eu peço misericórdia ao Senhor. Me dá vitória nessa área da minha vida, pelo sangue de Jesus. Eu declaro: o Senhor é a minha justiça. Jeová Siddiquen. Eu declaro: Jeová Shammah, o Senhor está na minha vida, para todo sempre. Amém. E por último, qual é a maior revelação? Deus, Ele foi desde o começo revelando nomes dele, para poder chegar no nome que está acima de todo nome: Jesus. O nome de Jesus, que está todos esses nomes de Deus embutido nele. Quando Jesus ressuscitou, Jesus disse: eis que Ele dá todo o poder nos céus e na terra. Vão e preguem o Evangelho. Estes sinais vão seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome vocês falarão em novas línguas. Em meu nome, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum. Então o nome de Jesus, ali Deus condensou, revelou o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declara aí: há poder no nome de Jesus. Amém? Quando você precisar de justiça, vai ter que Deus falar: meu Senhor, minha justiça, Jeová Siddiquen, no nome de Jesus, eu estou aqui diante de ti. Senhor, Tu és o meu pastor, Jeová Raá, eu estou aqui diante de Ti no nome de Jesus. Eu quero declarar: Tu és o meu pastor e nada vai faltar. Então use o nome de Jesus ao teu favor. Ore pela tua família no nome de Jesus. Se tem alguém enfermo na tua casa, põe a mão e ora. Diga: em nome de Jesus, eu declaro, meu marido, você está curado em nome de Jesus. Meu filho, eu oro por você e declaro: você está curado, livre dessa doença, desse mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o nome sobre todo o nome. Esse é o nome de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 9. Nós vamos encerrar. Filipenses 2, verso 9. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então já está declarado que todo joelho vai se dobrar no dia. Independente hoje, as pessoas querem falar, querer dizer que a Bíblia não é verdade, que a Bíblia se contradiz, a Bíblia é um livro antigo, mas naquele dia vai ter um grande tribunal. Nós não vamos passar por esse tribunal. E nesse tribunal, muitos joelhos vão se dobrar lá. Pá! E vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Deus hoje, Ele liberou misericórdia para as nações da terra, compaixão.
Deus, Ele ama as pessoas, e Ele chama as pessoas pelo Evangelho. Mas vai chegar um dia que aqueles que recusaram ouvir a verdade de Deus, elas quiseram acreditar em algo que elas pensaram que era verdade, e naquele dia elas vão dizer assim: meu Deus, eu acreditei em uma coisa que não era verdade, e aquilo que era verdade eu lutei contra, aquilo que era verdade, que era para o meu bem, eu estava lutando contra. Quando você conhece Deus, você vai descobrir que tudo que Ele fez e continua fazendo é para ver você bem. Ele não veio para destruir as pessoas, Ele veio para salvar as pessoas, Ele veio para levantar o caído, Ele veio para curar os doentes, Ele veio para dizer para aquela época, aquela geração que era muito religiosa, Ele veio curar as pessoas no sábado. Ele veio à terra para poder dizer para as pessoas o grande amor de Deus por nós. A revelação dos nomes de Deus, as pessoas brigam para poder falar que a Bíblia é ou não é. Mas enquanto elas entendem, elas ficam brigando para dizer que não é, elas estão perdendo o melhor da terra. Elas estão perdendo a paz, estão perdendo a alegria, estão perdendo o amor, elas estão perdendo um monte de bênção, porque elas não conseguem acreditar naquilo que é a verdade para elas. É como uma mãe que chega para o filho e diz assim: filho, eu te amo tanto, filho. Você não me ama não, você não me ama não. E a mãe fala: filho, eu te amo, você não me ama não. Talvez você conhece famílias assim, aonde a mãe diz para o filho, faz tudo pelo filho, e o filho fala: você me odeia, eu não gosto de você, porque ele não entende aquele amor que a mãe tem por ele. Ele despreza aquele amor. Assim é a palavra de Deus. Ela está sendo desprezada porque as pessoas não entendem o que lê. Elas pensam que Deus veio para fazer o mal, e aquele que é o mal, elas estão pensando que é o bem. Mas quando o Espírito de Deus ele vem sobre uma cidade, uma nação, uma família, uma pessoa, as escamas caem dos olhos, e as pessoas conseguem ver como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. E as pessoas começam a chorar desesperadamente, porque elas vão entender a verdade. Ainda nós não estamos experimentando muitas coisas do que está escrito, mas vai chegar um tempo, já está vindo, onde nós vamos experimentar uma manifestação do amor de Deus, onde as pessoas vão sentir o que elas dizem que não existe. Elas dizem que a Bíblia é mentira, e aí elas vão conseguir receber este amor, e elas vão enxergar a Bíblia como um livro maravilhoso. E elas vão dizer: como eu pude lutar tanto tempo com a verdade, pensando que era mentira. Somente Deus pode revelar para nós a verdade. Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Somente Deus pode mostrar para uma pessoa que Ele é real. Por mais que a gente explique para as pessoas, elas vão ficar com uma interrogação na cabeça. Mas quando Deus se revela para a pessoa, ela vai saber realmente que Deus existe. A Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe. A Bíblia foi escrita por homens que conheceram a Deus e sabiam que Ele existe. Aleluia! Então, eu e você como cristão, nós devemos acreditar em Deus, acreditar na palavra, e a gente tomar posse do melhor de Deus para a nossa vida. Não ceda para as coisas ruins da terra. Na terra não tem esperança para nós, mas quando você olha para o alto, como diz o Salmo 121, da onde virá o meu socorro? E aí você olha, levanta os olhos um pouco mais para cima e diz: o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Amém, irmãos? Há socorro para nós, há proteção para nós, há prosperidade para nós, há mudança na nossa vida, há transformação na nossa vida, porque nós cremos no Evangelho de Cristo Jesus. Você pode aplaudir bem forte? Vamos orar. Aleluia. Vamos orar os nomes de Deus. Vamos orar o primeiro nome: Jeová Jireh, Deus proverá. Ora e fala para Deus: Senhor, Tu és o meu provedor, Tu és o provedor da minha empresa, Tu és o provedor dos meus negócios, Tu és o provedor da minha casa, Tu és o Deus que supre as minhas necessidades, Tu és o Deus que me tira das dívidas, Tu és o Deus, Senhor, que abençoa meus filhos, que prospera a minha casa, de tal maneira que eu tenho possibilidade de ajudar outras pessoas, de abençoar a minha igreja,
Diga: Deus proverá. Jeová Jireh é o meu provedor. Jesus fez pobre para poder me enriquecer pela sua pobreza. Eu sou rico em paz, em alegria. Eu sou rico em saúde. Eu sou rico em alegria dentro da minha casa. Meu marido, minha esposa, meus filhos. Jeová Jireh, o provedor dentro da minha casa. Agora Jeová Raá, o teu pastor. Fala: Senhor, tu és Jeová Raá, tu és o meu pastor. O Senhor pastoreia a minha casa, o Senhor pastoreia a minha vida, o Senhor pastoreia a minha família. Eu declaro que tu és o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é aquele que está sempre comigo. O Senhor não me decepciona. Eu peço a ti, Senhor, tu és o meu pastor, o teu cuidado, a tua direção nunca venha faltar para mim, Senhor, no nome de Jesus. Agora Jeová Nissi, a tua bandeira. Diga: Jeová Nissi. Peça para Deus: Senhor, me dá vitória. Me dá vitória. Levanta a tua bandeira na minha vida amorosa. Levanta a tua bandeira na minha vida financeira. Levanta a tua bandeira na área, nessa batalha que eu estou vivendo. Me dá vitória, Senhor. Me dá vitória contra a depressão. Me dá vitória, Senhor, contra esses pensamentos. Me dê vitória, Senhor. Dá vitória para o meu marido. Dá vitória para os meus filhos. Dá vitória para minha esposa. Jeová, Jeová, Jeová Nissi. Eu declaro que tu és a minha bandeira. Tu és a minha vitória. Eu recebo vitória sobre a minha vida. Vitória nessa semana. Vitória nesse mês. Vitória nesse ano. Vitória contra o pecado. Vitória contra esse sentimento ruim. Esses pensamentos ruins. Eu recebo vitória, Senhor. Vitória. Jeová Nissi. Agora é Jeová Rafa. Declare sobre a tua vida: o Senhor me cura. O Senhor cura minha mente. O Senhor cura o meu emocional. O Senhor cura os meus caminhos. O Senhor cura a minha casa. O Senhor sara as nossas enfermidades. Toda dor no corpo. Doenças que não têm cura. Doenças misteriosas. Depressão. Síndrome do pânico. O Senhor me sara da inferioridade, da rejeição. O Senhor me sara de toda incapacidade. O Senhor me sara por dentro e por fora. Jeová Rafa, o Deus que me sara completamente. Agora, Jeová Shalom, a tua paz. Fala: Senhor, tu és a minha paz. Não me falta paz. Não me falta segurança. Tu és Shalom na minha vida. Tu és a minha tranquilidade. Tu és o meu libertador. Tu és o Deus que me preserva. Tu és o Deus que me prospera. Tu és o Deus que me dá felicidade. Tu és o Deus que me cura, que me resgata, que me dá bem-estar espiritual e físico. Eu recebo Shalom. Shalom. Se você está preso em alguma área da tua vida, Shalom te liberta hoje. Seja livre. O Espírito de Deus está te libertando agora. O Espírito de Deus está te visitando agora. Ele está te libertando você de cativeiros. Seja livre. Receba Shalom. Receba Shalom. Seja livre na tua emoção. Seja livre na tua mente. O Senhor vai te preservar. Você não vai se desviar do caminho do Senhor, não. Shalom vai te preservar. Eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Shalom. Eu vejo Shalom te visitando nesta noite. Ele vai te preservar. Os teus pés serão preservados. Shalom vai te prosperar. Acredita. Shalom vai te prosperar. Shalom vai te tirar das dívidas. Shalom vai te ajudar. Shalom também é prosperidade. O Senhor vai tirar você dessa escassez financeira, da humilhação, do aperto. Receba Shalom, a felicidade. Talvez está faltando alegria no teu coração. O Senhor é a tua alegria. O Senhor está dizendo: eu vou te dar alegria. Shalom. Shalom. Receba a alegria de Deus. Agora você vai orar: Jeová, se me quer a tua justiça. O teu passado foi encerrado. Você é uma nova mulher, um novo homem. O Senhor te justificou. Não há condenação para você que está em Cristo Jesus.
mais você pelo teu passado. O teu passado foi lançado nas profundezas das águas. E o Senhor colocou uma placa: proibido pescar. Você está livre. Está encerrado o teu passado. Você não é mais essa pessoa que você era. Você está justificado pelo sangue de Jesus. Você ressuscitou em Cristo e você é uma nova criatura em Deus. O Senhor cuida de você. É Ele que vai julgar tuas causas, o justo juiz de toda a terra. Jeová chamar. Declare sobre a tua vida: o Senhor está presente. Você não está sozinho. Não tenha medo. O Senhor Jesus disse para os discípulos: não tenham medo. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos e dos séculos. Jeová chamar. O Senhor está presente em você, dentro de você. Os 7 nomes redentores de Deus estão dentro de você. Jesus é o nome maior. Jesus é o nome sobre todo nome. E Ele mora dentro de você. Você pode orar os 7 nomes de Deus e declarar a redenção do Senhor. O Senhor visita você com o sangue dele. E Ele restaura. Ele traz a redenção completa na tua vida, para você ser uma nova pessoa. O nome de Jesus foi dado a você. E Jesus disse: pede no meu nome, eu farei. Peça ao Pai no meu nome, e você vai receber. Peça a Deus aquilo que você precisa. Use o nome de Jesus. Mas ore crendo, ore com vida, ore com certeza. Peça ao Pai: meu Pai, eu te peço em nome de Jesus. E você vai ver os céus se abrindo, e Deus visitando você com a resposta. Porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Há poder neste mundo.
o nome de Deus no Salmo 23. Olha como Davi orava. Você ora comigo. Jeová, diga, Jeová, o Senhor é o meu pastor. Jeová Jireh, nada me faltará. Jeová Shalom, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Jeová Rapá, refrigera minha alma. Jeová Siddiquem, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Jeová Shammah, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jeová Nissi, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transforma. Certamente, e a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então Davi recebeu a revelação dos 7 nomes de Deus. Ele orava e ele cantava o Salmo 23. E por isso ele vencia as guerras, as batalhas, as tormentas, os inimigos, porque ele conhecia os nomes de Deus. Olhe o Salmo 23. Declare os nomes de Deus na tua vida. Os teus inimigos não vão prevalecer contra ti. Você vai ver circunstâncias adversas sendo transformadas pelo poder do Senhor. Você pode aplaudir bem forte em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu grande nome na minha vida. Obrigado, Senhor, a poder do teu nome na minha vida. Vamos orar por Jesus que são ofertas. Obrigado, Pai. O teu nome é poderoso. O teu nome é Jeová Jireh também. O nome, Pai, é o provedor, é o supridor, é aquele que abre portas que ninguém fecha. Nós clamamos ao Senhor nesta noite. Jeová Jireh, abre portas, abre portas, abre portas, abre portas, abre portas, portas de acesso, portas de crescimento, portas de colheitas inesperadas, portas, meu Pai, que vão mudar a história dos nossos irmãos, para que eles possam testemunhar que o Senhor é o Deus provedor. Supre as necessidades de cada um. Entra na casa, entra na empresa, entra no trabalho, entra na nossa vida, Senhor. E pedimos, prospera-nos, prospera-nos como está escrito na tua palavra. Que ninguém tenha falta de nada, que nós tenhamos para emprestar e não tomar emprestado. Que a gente tenha para ajudar e não precisar ser ajudado. Que a tua bênção, Senhor, nos tire de baixo e nos coloque sempre por cima, nos tire da cauda e nos coloque por cabeça. Na cidade e no campo, a tua bênção seja conosco. Nós possamos dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por mim, pela minha família. Por isso estamos alegres. Nós consagramos os dízimos e ofertas ao Senhor. Repreende os espíritos, meu Pai, devoradores, que consomem as finanças, que lutam para a pessoa não prosperar. Nos dê uma mente para administrar, uma mente criativa, uma mente para romper limites, barreiras, e poder alcançar o melhor do Senhor nessa terra. Eu profetizo sobre a tua vida: o melhor de Deus estará sobre você e a tua casa, em todas as áreas e em todos os sentidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Faz uma oferta, pode ter. E o vento forte não vou roubar a minha fé em ti. A tempestade e o vento forte não vou roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Obrigado, Senhor, conosco, arrependimento. O Senhor te abençoe, que seja uma semana maravilhosa. Olhe os nomes de Deus, olhe o Salmo 23. Use o nome de Jesus na tua vida. O Senhor te abençoe. Os milagres que você for recebendo, você vai deixar escrito aí como testemunho para a glória de Deus. Deus te abençoe. Cadê os homens da nossa igreja? Então, glória a Deus, os homens da nossa igreja.